Quem é Dácio Leonel? Bem, Dácio Leonel é um radialista, um advogado, um político, que aos 75 anos de idade já está aposentado das 3 atividades. Eu nasci na cidade de Castro, em 23 de janeiro de 1934. 4 filhos, sendo 2 filhas e 2 filhos. Tenho 10 netos. E resido em Curitiba desde 1974. Minha esposa também fez rádio em Curitiba, tempo da PRB2, foi quando eu a conheci. Ela era radioatriz e aos 15 anos ela deixou o radioteatro para casar comigo. Quer dizer, foi uma condição que eu impus na época. Porque éramos muito machistas nessa época. Hoje nós já há maior liberdade para as mulheres, né? Minha época de estudos eu comecei em Castro. Lá eu fiz toda a minha base, até o 2º científico. Quando eu vim fazer o 3º científico em Curitiba, em 1954. E em seguida eu prestei vestibular e fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná. Me formei em 1959. Nesse mesmo ano, em 59, foi que me casei, no dia 30 de maio. Por sinal, no último dia 30 de maio, eu comemorei minhas bodas de ouro. Ótimo. Como é que você iniciou sua vida profissional, Dácio? Eu comecei em Castro mesmo. Com que idade? Foi em 1951, eu estava com 17 anos. E lá nós tínhamos a Rádio Castro Limitada. E nessa época eu já era fanático pelo futebol. Era fanático pelo Flamengo, do qual sou fanático até hoje. E gostava muito, na juventude, havia uma brincadeira da rapaziada, da garotada da época, que era jogar futebol de mesa. E ali eu transmitia os jogos, tanto quando eu participava, quando 2 outros colegas participavam, eu ficava transmitindo. E com isso, começaram a entender que eu deveria também transmitir futebol. E eu fui tentar na Rádio Castro. Em 1951, comecei ali a transmitir futebol pela Rádio Castro. Transmiti durante uma temporada. Mais tarde, acabei me transferindo de Castro. Depois que eu fiz o 2º científico, eu acabei saindo de Castro e fui para o norte do Paraná. Residi primeiro em Paranavaí. Só que em Paranavaí eu fui trabalhar num serviço de alto-falantes. Na verdade, eu fui lá, na época, era uma época eleitoral. E aqui em Curitiba, eu estava aqui quando fui convidado para ir para Paranavaí como locutor para fazer num jipe a campanha de um candidato, herculano Rubim Toledo, que era candidato a prefeito em Paranavaí. E eu fui dirigindo o jipe fazendo propaganda dele. De Paranavaí eu saí e fui para Londrina. E Londrina, na época, tive uma passagem muito rápida, mas não cheguei a fazer rádio em Londrina, acabei indo para Cornélio Procópio. Na Rádio Sociedade Norte do Paraná. Entrei nessa emissora como locutor, acabei depois sendo a subgerente. E depois lá eu fazia shows nas proximidades, trazia artistas de fora, especialmente Mário Zan, Palmeira e Biá. Então Santa Mariana, por ali, todas aquelas cidades da região, eu ia lá, acertava com os cinemas para apresentar, eu faturava um pouquinho, eles faturavam, e numa dessas vindas, eu comecei a transmitir futebol também pela Rádio Cornélio. E numa dessas vindas, o Mário Zan ouviu a transmissão e quis me convencer que eu deveria trabalhar em São Paulo.
Eu digo, mas como não? Você tem que ir para São Paulo. Então me deu um cartão para a Rádio Tupi. E eu fui lá para a Rádio Tupi. Era Milton o nome do endereçado, não me lembro só o meu nome. E eu fui para a Rádio Tupi, fui fazer um teste da Tupi. Após o teste, inclusive, eles me chamaram depois na diretoria para resolver, queriam saber como é que estava meus documentos. Quando souberam que eu não havia servido o Exército, então me disseram, infelizmente não podemos, o senhor não pode trabalhar aqui, não há. Mas ele ficou muito penalizado com a minha situação e telefonou para Santos. Tinha a Rádio Cultura de Santos. E ligou para Santos e conversou com o diretor da rádio. E disse, olha, eu tenho elemento assim, 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 ele pode mandar. E eu dali fui direto para Santos. Uma das rádios mais antigas. Mais antigas. E fui para a Rádio Cultura de Santos. Quando cheguei na Rádio Cultura de Santos, não é como hoje, a coisa era antiga, já veio o chefe lá e já mandou que eu fosse direto para o microfone e queria ouvir a minha voz. Então o locutor lá explicou, olha, que o senhor vai puxando o texto, vai lendo e tal. Então eu sentei ali, impostei a voz e fui lendo as propagandas normalmente. Porque apareceu uma que dizia prefixo da emissora. Eu preguei fogo, ZYR5 Rádio Sociedade Norte do Paraná de Cornélio Procópio. Quando eu acabei de falar isso, é que eu caí na real. Eu estava em Santos, na Cultura de Santos. Assim mesmo fui aprovado, ele disse, é uma prova que o senhor ama a estação que o senhor trabalha. Então fiquei trabalhando na cultura. Daí comecei a trabalhar na cultura, fiz transmissões esportivas na cultura, fiz jogos abertos de Jundiaí. Quando eu estava no auge, recebi de Castro, do meu pai, me enviou um telegrama, venha urgente a apresentação do Exército. Voltei para Castro, fui falar com o capitão da época, que me conhecia bem, conversei com ele para receber um C, na época era um C, que eles põem D dispensado. Ele disse, olha, infelizmente não vai dar. Mas como não vai? Não, porque teu pai já disse que não é para mim ter dispensado. Eu fui fulo lá para casa. Falando com meu pai, ele me explicou, não, meu filho, mas você... Eu digo, estou bem. Está bem, Santos? Estou. Está ganhando bem? Estou. Daí ele começou a me fazer algumas perguntas de dinheiro, se eu tinha. Eu digo, não, mas o senhor sabe, tal. Então ele me fez uma condição. Você não serve o Exército, mas com uma condição. Você vai continuar os estudos que eu tinha parado. Comecei o terceiro ano do científico, que era o que tínhamos na época, e parei. Eu digo... Aproveitando essa deixa aí, e você hoje como pai e avô, você teria tomado a mesma atitude do seu pai? Eu teria, mas na época eu não acertei. Não, digo hoje, você como pai e avô, diante de uma situação igualzinha à tua, você faria a figura do seu pai, dos seus netos ou filhos? Tenho convicção que faria. Ótimo. Tenho convicção que faria. Seu pai estava certo. Estava absolutamente certo. Na época eu não concordei. Fiquei revoltado. Daí condicionei. Digo, então foi o seguinte, eu vou, mas vou para Curitiba. Ele disse, tudo bem. Então vim eu para Curitiba e vim para cá, mas aí eu tinha lá, não me lembro qual é o valor da época, só me lembro que eram 3.300 por mês, que ele me mandava para que eu pudesse pagar lá a pensão, etc., e viver aqui. Foi quando chegando aqui eu me interessei em começar a fazer rádio. Daí eu digo, bom, então vou ver se eu consigo um emprego aqui também para ganhar um pouco mais, porque o dinheiro era contadinho. Daí eu digo, vou trabalhar em rádio. Então fiquei pensando, imaginando, digo, sabe uma coisa? Falava muito na Colombo. Eu sabia que na área esportiva aqui era tudo fechado, era uma panelinha, era difícil de entrar. E eu fui na Colombo, era o Vinícius Coelho. Mas não cheguei lá, fui recebido, uma pessoa me recebeu, encaminhou para fazer o teste e tal e coisa. Não sei até hoje até que ponto ele ficou, mas ele era o chefe. Fiz o teste e mandaram que eu votasse depois. Quando eu votei depois, fui informado que eu não havia passado no teste. Então aquilo para mim foi, eu digo, terminou, não quero mais saber. Eu contei a um amigo meu castrense que fazia direito aqui. Daí eu digo, não quero mais saber de rádio. Não, você não pode parar. Ele era um amigo mesmo, né? Ele disse, não, o Colombino Graçano acaba de sair da Marumbi.
Digo, eu não vou pedir lá. Não, mas eu faço. Eu tenho amizade lá. E foi na Morumbi. Eu fui lá, fui apresentado ao Biratã Lustosa. E daí fui contratado como locutor esportivo. O diretor esportivo era o Machado Neto. Daí comecei, depois nós começamos a transmitir, que nem se fazia na Rádio Nacional, com Jorge Cury, os dois. Nós também aqui fazíamos meio campo, eu e o Machado. Ficamos transmitindo junto. Foi a época que fiquei na Morumbi e comecei na Rádio Morumbi. Isso em 1954, fim de 54. Morumbi foi a terceira emissora fundada no Paraná. A primeira foi a FURG, aliás, a segunda foi a Morumbi e a terceira foi a Guaracá. Então você entrou numa emissora de... Era a rádio do Biru, do Tobias de Macedo Júnior. Quanto tempo você ficou na Morumbi? De 54 até 57. Fiquei 4 anos. Pelo Biratã Lustosa. Pelo Biratã Lustosa. Tirando Machado, trabalhando Solado. E quais as outras pessoas que trabalhou na área esportiva? Não, na área esportiva da Morumbi. Vire Gonzer, Marcos Aurélio de Castro, Maurício Fruit, Aluar Ribeiro, Urubatã Santos, Irone Santos. Ele foi jogador de basquete, né, Urubatã? Eu não sei, sei que o Alex Picanso, nós tínhamos um time, são muitos nomes, porque foram 2 fases, né? Porque a primeira fase, quando eu entrei, foi fim de 54. E nós, quando foi em 56, que houve a eleição dos melhores do rádio, nessa época o Machado havia deixado a Morumbi, quando inclusive eu estava no topo, porque eu havia sido escolhido o melhor locutor esportivo do Paraná. Então, eu assumi a direção esportiva da Morumbi e conversando com o Biratã, eu convenci o Biratã que era hora da Morumbi mostrar que realmente era a emissora dos esportes. E ele topou a parada. E nós passamos a transmitir durante a semana, a cada hora nós tínhamos lá o flashzinho esportivo. E aos domingos nós fazíamos a transmissão esportiva o dia todo, fechado, de ponta a ponta. Nós só tínhamos uma interrupção, era das 10 às 11, porque nesse horário a Morumbi já tinha, por tradição, ela transmitia a missa da catedral, com Vicente Micos. Aliás, aí é um fato muito curioso que aconteceu. Nessa época, o Willy Gonzer trabalhava também comigo no departamento de esportes. E nós estávamos fazendo a programação quando deu 10 horas. Aquele sistema antigo, alto-falante lá da sala do sonoplasta, alô estúdio, alô estúdio, alô estúdio, passa o som, era o Micos, né? Eu chamei o Vili, digo, Vili, interrompa o programa de esportes e passe o som para o Vicente, lá na matriz que ele vai começar a missa. Então o Vili vai para o microfone, mas com a maior seriedade possível. E, compenetrado, dá uma impostada de voz, senhoras e senhores, a Rádio Morumbi, uma emissora de acendrado espírito cristão, passa a transmitir a Santa Missa, na palavra do locutor religioso Vicente Micos, diretamente da Catedral Metropolitana de Futebol. Alô, alô, Micos. E depois, para explicar para o Micos que não foi brincadeira, ele chegou depois da missa, chegou louco, ele chegou dentro lá e queria surrar todo mundo. Achou que não houve, quer dizer, tão viciado que estava com futebol, que acabou saindo Catedral Metropolitana de Futebol, para tudo, né? Então esse foi um fato curiosíssimo que houve nessa época. Em 56 você estava na Morumbi. Na Rádio Curitibano depois. Em 57. 57. Depois da Morumbi? Na Morumbi fiquei... Depois da Morumbi. Depois da Morumbi. Na Morumbi eu comecei nela em 54, fiquei... Não, comecei em 54. Em 56 foi a escolha dos melhores. Sim. 56 é que houve o primeiro concurso para a eleição dos melhores do rádio aqui em Curitiba. De futebol. Não, em tudo, não, todas as áreas. Melhores do rádio. Era associação. Era Associação Paranaense de Rádio. Ela fez
Foi o primeiro concurso para a escolha dos melhores do rádio do Paraná. Foi feito na sede do estado do Paraná, foi transmitido na época. Eram representantes da Gazeta, do estado do Paraná, Diário da Tarde, Jornal O Dia, Revista Panorama, Revista do Rádio. Todos os cronistas se reuniram para escolher. Então foram escolhidos os melhores. Então o melhor locutor na época, me lembro, foi o Alcides Vasconcelos, o Severo, Antônio Severo foi o melhor locutor animador. Irene Moraes, melhor locutora. Claudete Rufino, melhor cantora. Léo Vaz, melhor cantor. Moacir Amaral foi o melhor humorista da época, era humorista. Osni Bermudes, melhor sonoplasta. Tem vários nomes assim, difícil lembrar todos, né? Então essa foi na escolha, né? Após 56, já foi para a Rádio Curitibana? Depois de 56, eu continuei em 56 e fui até 57. Na Curitibana? Não, na Marumbi ainda. Na Marumbi. Mas em 57 você passou para... 57, no fim, eu fiquei até o fim. Eu fiquei em 56, 57 até o fim. Em novembro, quase no finzinho de 57, é que eu fui para a Rádio Emissora Paranaense. Estou aproveitando o teu depoimento da sua... Na época eu escrevia uma coluna de rádio, Onda Alegre, né, no Diário Paraná. E em 57, segundo consta aqui, você já estava na Rádio Curitibana, onde você pediu demissão para ir para a Rádio Pan-Americana de São Paulo. Lembra disso? Não, eu fui convidado para a PAN, mas não aceitei porque eu estava fazendo direito. Mas não podia pedir demissão da Rádio Curitibana? Não, da Curitibana, não. Para ir para Jovem... Não cheguei a pedir, não. Aqui diz assim, só para confirmar a história, né? Dácio Coronel, embora tivesse pedido demissão da organização Najib Shed, parece que voltará atrás, não mais seguindo para a Pan-Americana de São Paulo, uma vez que seria melhorar sua situação financeira na Curitibana e Emissora Paranaense. Se eu pedi isso, eu não me lembro, honestamente, não me lembro. Sei que eu recebi um convite, mas eu acabei não indo. E o Rafael de Tauro acabou ele depois aceitando, tem pessoa que foi para lá. Eu não aceitei por causa da faculdade, eu não podia perder o curso que eu já havia começado, né? Você lembra quais foram os teus colegas de trabalho da emissora paranaense Curitibana? Lembra de alguns? Lembro vários. O Azor Silva. Excelente. O Tônia Maria, Elon Garcia. A Ilka Pinheiro, João Mário, o Fritz Basfel. Inclusive eu tinha na Curitibana, eu fazia um programa vesperal feminino à tarde, em que eu radiofonizava alguns contos e eles participavam. Eles eram os atores, né? Atores e atrizes. José Pupilha? Lembra? Lembro assim, vagamente, Mas eu tenho um outro fato muito interessante que eu gostaria de voltar a Marumbi, que eu acho que foi uma pena de eu não ter a presença do tio Bira hoje, que eu queria saber como aconteceu. Nós tínhamos na época a realização do Campeonato Brasileiro, eram entre os estados, era Paraná contra São Paulo, etc. Então houve um jogo entre São Paulo e Goiás. Era uma época que você não é como hoje, você não conseguia linha telefônica para transmitir, não tinha linha telefônica. E o Paraná jogava com Goiás em Goiânia. E nós, como estávamos no auge, tínhamos que transmitir aquela partida. Os outros se viraram, um arrumou onda curta aqui, etc. E a Marumbi não tinha opção. Eu não sei qual foi a artimanha que o Bira fez na época, que eles conseguiram uma autorização do Ministério da Guerra e do Departamento de Correios e Telégrafos para usar um transmissor de onda curta particular para transmitir o jogo de lá. Então, era o técnico que eu acho que era o dono desse equipamento, chamava-se Herbert Hiller. E ele levou esse equipamento para lá, instalou em Goiânia,
E o Osni Bermudes aqui, a rádio funcionava na rua 15.222. O Osni colocou lá no alto, do topo do prédio, colocou um rádio para ficar recebendo de lá a antena. E lá nós conseguimos fazer uma transmissão que foi um colosso, foi um sucesso total em Curitiba. Esse foi um fato incrível, porque eu não sei como que eles conseguiram autorização, e conseguiram autorização. Nós fizemos uma transmissão num equipamento de ondas curtas particular. Mas naquela época forçava praticamente todo mundo a ser criativo. Ah, sim, era. Tomava uma atitude. A minha época da Marumbi, eu comecei na Marumbi em 1954, tenho quase que convicção no mês de outubro de 54, fiquei 55, 56, 57, devo ter saído da Marumbi mais ou menos no fim de 57, no finzinho de 57, foi quando eu entrei na organização da Gibiched, Curitibana Emissora, fim de 57, e fiquei este fim e todo 58. No comecinho de 59, que eu fui para a Cultura do Paraná. Fui numa jogada, tinha um publicitário aqui, na época, muito bom, muito honesto, muito amigo meu, chamado Vitor Johnson. Exato, Vitor Johnson. E o Vitor tinha uma adoração pelas minhas transmissões. E um dia ele me pegou, eu estava ainda na emissora, ele me pegou, sentou e me convenceu. Ele havia feito uma proposta para a Brahma, para minha contratação, para a transmissão de futebol, mas uma das condições era que eu fosse o locutor esportivo. E ele tentou me convencer para que eu fosse para a cultura. E foi assim que eu fui para a cultura. Quer dizer, não havia um esboço, um plano de ter ido para a cultura. Foi um acidente? Foi um acidente de percurso. Eu acabei daí, então, sair da organização da Gibiched e entrei na Rádio Cultura. Só que na cultura eu entrei em janeiro, fui até o fim de outubro, porque em outubro foi a nossa formatura, me formei advogado, e quando me formei advogado, digo, não, agora parei. Mas eu não quero. Você trabalhou com o Jamur? Ali. Com o Aguiar? Aguiar, sim, o Aguiar. Tem o seu João Castro, o seu Castro, um outro senhor. Era. Também, né? Fazia tudo? Sim, fazia, Sim. Foi uma... Quando você deixou a Marumbi, quem assumiu o seu lugar foi o Reinaldo, não foi? O Reinaldo Cunha, aquele atleticano do Roxo. Não me lembro quem que eles contrataram na época, não, na minha saída. Não tenho lembrança. Só sei que eu saí, mas não me lembro quem ficou, não. Que saiu, que tinha um comentarista esportivo aqui, o Costa de Souza. Costa de Souza. Que começou comigo e onde eu ia, ele ia junto. Tá. Porque eu, inclusive, aqui fui o primeiro locutor, apesar de que saiu um livro contando uma história que não é verdadeira, um livro sobre futebol de salão que não é verdadeira a história. O primeiro locutor esportivo de futebol de salão do Paraná fui eu. Primeira vez que se houve uma transmissão de futebol de salão, fui eu quem fiz, lá no ginásio do Atlético Paranaense. E foi nessa ocasião que eu fui transmitir que eu conheci o Costa de Souza. E o Costa de Souza, então, eu convidei para ele falar alguma coisa, então dava o microfone, ele corria, eu tinha que ir atrás dele com o microfone. E ele acabou, para dar umas informações, e acabou com aquilo, fui testando, ele se tornou um comentarista. Então, nas emissoras que eu andei, ele sempre me acompanhou. Como o Aloar Ribeiro também me acompanhou onde eu estive, quer dizer. O Aloar foi outro caso interessantíssimo, que nós tínhamos o programa de esportes da Marumbi, e o Aloar Ribeiro, a única coisa que ele fazia lá do campo do Curitiba, sempre que tinha treino, que ele era um coxa terrível, ele ligava para o estúdio para dar as informações, os dados do treino do Curitiba. Então nós anotávamos, íamos para o microfone e dávamos os dados, dando como informante o Aloar Ribeiro. Um dia ele ligou, mas já estava em cima do horário do programa e não dava tempo de anotar. Eu disse para ele, olha, Aloar, faz o seguinte, hoje você entra direto no ar. Mas como antes, eu conto até 3, você diz boa tarde e dá a informação.
E dito e feito, foi assim que foi feito, ele fez a primeira. Depois dessa, ele continuou fazendo os contatos por telefone dos jogos de lá. Daí veio daí aproveitamos no estúdio, veio, se entrosou, entrou na equipe e começou a participar. Como nós tivemos o outro caso curioso na Marumbi, foi do Marcos Aurélio e Maurício Fruit. Eles eram estudantes do Colégio Santa Maria. Então eles saíam do colégio, iam até a Rádio Marumbi, que era pertinho, e levavam as notícias sobre os jogos do colégio. Marumbi nessa época era próximo da reitoria? Não, era sempre, nessa época que eu trabalhei, sempre foi na Rua 15, perto da reitoria, na Rua 15. Então eles levaram as notícias. Depois nós montamos um quadrinho dentro do programa e os dois entravam, o Marcos e o Maurício, para ler as notícias do Santa Maria. Dali foi indo, se transformaram o Maurício no narrador e o Marcos Aurélio no melhor plantão esportivo que eu conheci até hoje. Depois passou para ser comentarista. Comentarista, mas foi o melhor plantão esportivo que conheci até hoje, de rádio, era excepcional. Então foi organizado. São um monte são fatos e fatos que se foram somando depois de tudo isso, quer dizer, então, depois da Curitibana, eu fui para a Cultura do Paraná. Na Cultura tivemos uma passagem muito curiosa depois que eu entrei lá. Começou o Campeonato Sul-Americano em Buenos Aires. Mas a mesma coisa, ninguém tinha condição de transmitir. Então nós fizemos um acerto, Costa e eu fizemos um acerto com a Billy Osma, nos liberou que nós iríamos para lá e daríamos flashes. Íamos pegar uma onda curta lá para passar a notícia para cá, para a Cultura, o que fizemos. Só com uma condição, né? Que a rádio não podia gastar em nada. Então nós fizemos, na época, um contrato lá com a Paner do Brasil, para pagar, não me lembro quantas prestações, e fomos por nossa conta e pagando assim tudo em prestação. Tanto é que isso foi no começo de 59, e eu casei em maio de 59, tão bem que eu não pude nem sair de Curitiba para nada. Eu casei e fiquei aqui. Não deu nem para ir com a patroa até a praia, porque tinha as prestações da Paner do Brasil. Mas eu já paguei essa viagem a Buenos Aires, depois eu paguei, já levei, então já estou quitado, sabe? Depois da Cultura, o que você fez mais? Depois da Cultura, daí quando eu deixei a Cultura, em fim de outubro de 59, em novembro eu já estava em Castro, fui para Castro, montei meu escritório de advocacia e para trabalhar. E daí comecei, mas daí Ponta Grossa soube que eu tinha deixado e estava em Castro. Então já apareceu o pessoal da Rádio Central lá querendo me contratar. Digo, não, eu parei agora, eu vou voltar a divulgar. Daí me fizeram uma proposta que não tinha como recusar, para mim transmitir somente os domingos o jogo para eles. Eu ia a Ponta Grossa para transmitir o jogo. Só que o que eu ganhava, eu pagava o aluguel do consultório, do escritório, tudo, então topei a parada. Fui para a Central, trabalhei uma temporada na Central, mais na frente a J2 foi brucutu e acabou me pegando, me tirou e eu fui transmitir para a J2 junto com o Barro Júnior. Daí estava numa época muito boa, tudo nessa época, tranquilo, em Castro, com a advocacia correndo muito bem, até que acontecem esses incidentes na vida da gente, eu pedi um filho em Castro. Então aquilo desmoronou, foi um desastre total. E o nosso médico de família me chamou naquela crise, especialmente a minha esposa, que era muito nova, quando casei ela tinha 15 anos. Então ele me chamou e disse, olha, Dácio, quero um conselho, vocês dê um jeitinho de você sair com a tua esposa daqui por uma temporada, porque senão que a coisa estava... E eu saí desesperado sem saber o que fazer. Fui até Ponta Grossa, pensando em Ponta Grossa, coincidentemente me encontro o Raul Zanoni, que era locutor, diretor da Rádio Difusora Paraná de Londrina. E encontrei o Zanoni, Dácio, tal, já conheci. Perguntou como é que está, tudo bem? Eu contei o problema. Não quer ir para Londrina, estou precisando do locutor esportivo lá. Fechei na hora.
No 8º dia que tinha perdido o meu piazinho, nós já estávamos indo para Londrina. Foi quando, sem querer, eu comecei a trabalhar no rádio em Londrina. Tive a sorte que na própria rádio me deram uma sala onde eu tinha meu escritório de advocacia. Tive a sorte que logo em seguida apareceu um júri, eu fiz um júri, daí meu nome ficou bom na cidade e tal. Então daí fui crescendo na advocacia, fui crescendo no rádio. Lá trabalhei na difusora, depois fui dirigir a Rádio Tabajara, trabalhei na Rádio Alvorada dos Padres, fiz televisão na TV Coroados de Londrina. Só que nessa época, em 68, mordeu a mosquinha da política, viram que eu estava meio falado, meio cogitado, já apareceram e recebi um convite para disputar a eleição. Eu nunca tinha pensado em eleição. Em 68, eu já estava com 34 anos. Nunca me passou pela cabeça, honestamente, nunca. E eu pensei, digo, já que era o Dr. Oskar de Novaes, que era então, digo, tudo bem. Então, saí candidato a vereador e fui eleito na primeira eleição. Fui o 6º mais votado em Londrina. Então, já assumi a Câmara. Daí, na Câmara, fiz 2 anos nesse período. Quando terminei esse período, veio a mudança do governo aqui, que o Haroldo Leão Pérez assumiu o governo do Paraná. O Haroldo escolheu, queria de Londrina, formar a base da Casa Civil dele de Londrina. Então, queria o chefe da Casa Civil, o Chubicep e o assessor direto. Então, o próprio diretório da então Arena me convidou. E eu fiquei em dúvida, acabei renunciando ao mandato de vereador e vim para cá. O Milton Menezes como chefe da Casa Civil, eu na subchefia e o doutor Claré de Rezende, que até hoje aqui está em Curitiba, veio também na assessoria da Casa Civil. Daí acabei ficando por aqui, até mais tarde tentei uma eleição para deputado estadual, que depois você já participou, trabalhei em vários órgãos do governo. No que acabei me elegendo em 1974. Daí fiz 2 mandatos. Fiz o primeiro, fiz o segundo, quando acabaram os partidos políticos. Aquele movimento, acaba tudo. Então ali eu parei, foi quando eu deixei a política. Deixei a política e passei a atuar em órgãos do governo. Fui convidado pelo Richa, que na época era o governador. Então eu assumi a diretoria técnica da Radipar. Radipar era uma empresa de economia mista que tratava das retransmissoras em todo o Paraná. Você já havia conhecido o Richa? De Londrina, eu era vizinho dele. Quando morei em Londrina, eu morava, a minha casa dava fundos da casa do pai dele. O pai dele era meu companheiro de jogar buraco. Sim, o Richa, ali ele, o Gabardo, era tudo da mesma época, o Álvaro. Álvaro Dias é a mesma coisa, Álvaro Dias foi vereador comigo na mesma eleição, em 86. Em 68, na mesma eleição que eu me elegi, ele se elegeu. E posso provar com documento que eu fiz mais votos do que ele. E ele era do partido que foi bem votado na época, era o MDB. Foi bem votado. Mas nessa eleição eu ganhei dele, pelo menos uma vez, né? Eu gostaria de voltar ainda um pouquinho no rádio, dos anos 50, por volta de 57, 58, quando se contou aquela transmissão pela Rádio Morumbi, do transmissor particular, recorrendo ao Ministério da Guerra, etc. Né? Eram poderosos isso. Você fez várias transmissões fora do Paraná, e uma delas, que a imprensa registrou, foram transmitindo um jogo no Curitiba e Palmeiras, no Pacaembu. E foi junto também, transmitiu o Vinícius Coelho e o Ronald Folador, pela difusora Ouro Verde, e você pela Rádio Curitibana. Você lembra dessa transmissão? Ou pelo menos tecnicamente lembra a diferenciação? Já teria evoluído um pouquinho mais o retorno de som na época? Eu não me lembro, mas deve ter evoluído, porque eu me lembro de outra, da transmissão de 59. Dessa, honestamente, eu não me lembro. Fiz várias. A imprensa se referiu na época, em comparação com a Rádio Ouro Verde, a difusora Ouro Verde Colombo, né? Que o sinal chegou de uma maneira fantástica, de alta definição, o som
foi maravilhoso. Você não lembra de referências religiosas dessa transmissão no Pacaembu, Palmeiras e Curitiba, se não me engano? Sinceramente, eu estava me lembrando, é que... Bom, teve tantas transmissões. Não, foram muitas, né? Eu digo uma que eu me lembro, porque marcou por um interesse pessoal, foi uma transmissão feita já na cultura, que nós fizemos do Maracanã, jogo do Brasil e Inglaterra. Esse jogo marcou por uma razão muito simples, porque nós havíamos ganho a Copa do Mundo na Suécia em 58, em que o Brasil ganhou todas as partidas menos uma. O Brasil só não havia vencido a Inglaterra, com quem nós empatamos de 0-0. O resto ganhamos tudo. Ganhamos de 3-0 da Áustria, ganhamos 2-0 da Rússia, 5-2 na França, 5-2 na Suécia, mas foi 0-0 com a Inglaterra. E aquilo, não sei porquê, mas ficou entalado. E logo em 59, houve um jogo, um amistoso, o Brasil convidou a Inglaterra e jogaram no Maracanã, e nós fomos transmitir pela Cultura IJ2, eu e o Barro Júnior. E o Brasil ganhou de 2-0, num jogo em que o Garrincha não jogou e acabaram colocando o Julinho na ponta direita, que fez um belíssimo gol. Que era do Palmeiras, né? Então só aquele fato, quer dizer, aquilo marcou a revanche. Quer dizer, então isso eu não esqueço, é tipo do fato que você não esquece. Eu tive outras transmissões, fomos transmitir até automobilismo, coisa da época, mas, quer dizer, fica muito vago, entendeu? Nós fomos transmitir, certa ocasião, fomos transmitir também um jogo fizemos uma cadeia com a Tupi, era o Milton, só, é o mesmo Milton, que só o sobrenome dele que... Nós fomos transmitir, estava eu e chamava-se Walter Neri, que era um comentarista que estava comigo. E nós estávamos na cabine, fomos lá fazer cadeia com eles, e eles, durante toda a transmissão, dando o nome, era Rádio Difusora de São Paulo, Difusora de São Paulo. Era a transmissão em Londrina, com a Difusora de Londrina. Então ele transmitia Difusora São Paulo, Difusora Londrina. E a gente assistindo ali meio aborrecido, digo, pô, mas nem mencionou que nós estávamos na cabine, né? Que foi o maior susto que eu levei na vida. Quando ele terminou o primeiro tempo, os comentários, etc., quando foi para reiniciar, ele entra até agora para os 45 minutos finais, com a palavra o locutor Dácio Leonel, da Difusora Parada. Eu levei um susto, o cara não estou avisado. Eu fiquei branco, verde, pegar aqueles fones, eu entrei apavorado. Só que eu tinha uma história, aí vem outra história, tinha um locutor chamado Antônio Rangel. Esse Antônio Rangel havia sido locutor na Cultura de Santos. E quando eu voltei uma vez, já há muito tempo que eu estava em Londrina, um dia eu fui a Bandeirantes fazer uma visita para ele, tal coisa, o cara muito, muito mal me tratou, e eu fui muito bem tratado pelo Fiore, pelo Darcy, né? E aquilo ficou engasgado. E nesse dia eu entrei nervoso, né? A voz quase não sai, vocês sabem, de rádio. Daí a pouquinho, na primeira bola que sai pela linha de fundo, que eu ouço o locutor de campo da informação, era a voz do Antônio Rangel. Aquilo, vou dizer uma coisa, aquilo parece que foi. Daí voltei, disse que foi a melhor transmissão que eu fiz na minha vida. E teria que ser mesmo, porque... Então tem esses fatos, entendeu, que marcam. É tanta coisa que, se você for lembrar tudo, vou dizer uma coisa, tem que ficar... Mas são passagens importantes, né? Que são importantes de ficarem registradas, né? Sim. Porque se você não comenta hoje, ninguém vai saber mais nada disso. Sim. Depois desse trabalho todo, se dedicou exclusivamente com o direito? Sim, depois que eu fui eleito, depois que eu fui eleito deputado estadual, de que eu vim para Curitiba, daí eu deixei, porque até então eu trabalhava na Coroados também de Londrina. Daí eu vim para Curitiba, daí eu só passei a trabalhar apenas como deputado estadual. Daí a minha vida era diferente. E quando deixei da Assembleia Legislativa, daí que eu pretendia retornar para o interior, não retornei porque veio o Richa, me levou para dirigir
aquela empresa Depois disso, fui convidado, assumi a Fundação Rádio e Televisão do Paraná, que inclusive nós temos lá, naquela época, o nosso grande trabalho era montar a TV educativa, que era o desejo do Álvaro. O Álvaro era o governador. E ele chegou e disse, olha, tudo bem, só que o governo não participa com nada, vocês têm que arrumar. E o Nassib Jabur era o diretor-presidente da fundação, eu era o diretor administrativo. Aí nós fizemos uma luta, fomos junto com o Lerner, conseguimos um terreno lá no alto das Mercês para colocar, onde poderíamos colocar torre, houve exigência, ele foi muito bacana, só que exigiu, vocês têm que mandar... fazer uma urbanização, então tivemos que pedir para o Banco do Estado, que através dos clubes lá deles arrumar, então foi um trabalho muito grande, foi feito até que nós colocamos no ar a TV educativa, um pouco antes do Álvaro sair do governo. Quando fomos fazer a inauguração, eu estive presente na inauguração, na época tinha uma placa, inclusive lá com o nome dos 3 diretores da época, se não arrancaram ainda está lá, que eu nunca mais voltei lá para ver. Então o Álvaro, nesse dia, ele que saiu, ele me disse, olha, porque ele ia deixar o governo para que o vice dele assumisse o governo do Paraná. E ele me chamou e disse, olha, amanhã vá falar comigo no Palácio. Digo, tudo bem. Fui lá e disse, olha, eu quero que você vá para o DIAN. Digo, como DIAN? Agora que formamos o sonho que era ter... Não, eu preciso de você no DIAN, porque eu não vou sair mais do governo. Digo, como não? Não vou sair mais. Porque era o Ari, o vice-governador da época. Exato. Era sobrinho ou tio do Aníbal Cury. E ele disse não, porque ele vai assumir, se ele assumir vai atrapalhar, então eu resolvi não disputar. Então ele não renunciou, ele ia renunciar. E acabou ficando no governo. E daí, ao invés dele, fui para o DIAN. Do DIAN, daí, os governos foram passando. Do DIAN eu fui para a Secretaria de Esportes. Eu acabei a minha vida pública, por assim dizer, como advogado na Casa Civil. Eu assumi na Casa Civil como advogado e meus últimos 2 anos foi lá como advogado, até que encerrei as atividades e fui cuidar dos 10 netos. Isso é muito bom. É muito melhor. Vamos voltar ao passado ainda. Pois não. No que eu me lembrar. Você foi eleito o melhor narrador esportivo, ou locutor esportivo, como se queira, né? Sim. E a tua base não era comentarista, você era narrador. Narrador. Eu queria que você nominasse para uma segunda pergunta os nomes, não é competidores em si, mas os nomes que despontavam naquela época como narradores esportivos. João Feder, Machado Neto, Colmar Rocha Braga, Vinícius Coelho. Silvio Rolo? Não. O Silvio não me lembro se ele foi, eu acho que não foi bem na minha época, viu? Eu acho que ele não é, porque eu não tenho sem lembrança dele. Tinha os que. Bom, mas citar Rafael Tauro, Maurício Fruite, Aloar, se participaram da minha equipe, né? Então já não seria o caso, né? E Dácio, você tem uma voz muito firme desde aquela época. Você seria capaz de transmitir, sem compromisso, um jogo de futebol hoje pelo rádio? Eu acho que não. Por quê? Não tem mais pulmão, não tem mais, eu acho que não. Basicamente isso. Basicamente isso, não tem. A identificação dos jogadores em si na movimentação. Sim, não. Se fosse para ir num jogo de futebol e transmitir 10 minutos, talvez eu transmitisse 10 minutos. Por questão de pulmão. Questão de pulmão. Se for para transmitir 10, você disse, não, mas pode ir devagarinho e tal, quer dizer, mas daí já não sou eu, quer dizer, então daí. Porque o meu sistema de transmissão era muito rápido, eu transmitia rápido. Então, se eu fosse transmitir hoje, teria que transmitir como eu transmitia na passada, né?
televisão, você nunca transmitiu pela televisão? Transmitia. Na TV Coroados, só na Coroados. E como era a diferença entre a televisão e o rádio na adaptação? Você continuou sendo rápido ou foi mais descritivo? Ah, não, só descrevendo as jogadas e conversando, nada de... Você deu bem? Muito bem. E no tempo do rádio, porque eu também trabalhei em rádio, só que no setor era corrida de cavalo, né? Eu sei disso. Então era muito natural, porque você tinha que trazer uma emoção, que o gol era o cruzamento você ia cruzar a faixa final do Prado, né? E naquele tempo, dos anos 54, quando comecei, né, Rádio Morumbi, eu não estou querendo contar a minha história, eu queria fazer uma conversação contigo. Você tinha que trazer alguma coisa de emoção para o cavalo que avança por fora com grande ação, domina de passagem, né? E às vezes o cavalo já tinha dominado o pai, né? E se trazia ele no colo. Acontece que a mesma transmissão para a televisão você já não pode, você tem que descrever e ser o mais fiel possível. Certo. Então, muitas vezes eu fui fiel no final do páreo, mas no desenrolar do páreo eu não tinha essa fidelidade, embora não trapaceasse, mas com o tempo você acabava fazendo isto, você dominava bem o microfone, dominava bem a maneira, você conhecia a transmissão através das fardas do jockey, e claro, tinha que saber se o cavalo era tordilho ou não. Você não se enganava, né? Existia um doutor famoso, Teófilo de Vasconcelos, que não conhecia o cavalo em si, e no final acabava se enganando, por isso que fardas do mesmo proprietário, a diferença era um boné. E eu pergunto, você fantasiou algumas vezes no rádio? Eu fantasiei, vou dizer uma coisa, fantasiei de uma forma espetacular, mas isso em Santos. Quer dizer, aqui fantasia também, mas fantasia mesmo eu fiz em Santos. Quando eu cheguei em Santos, que eu contei que fui para lá, no comecinho eles me colocaram para me fazer locução comercial de madrugada. E não como esporte. Me ouviram, me colocaram, porque era difícil entrar na equipe esportiva. Então eu fazia de madrugada. Quando foi um dia, faltou o locutor esportivo, e eu estava lá, sempre estava ali presente. Então me chamaram, não, vai lá você. Eu digo, mas não, faz, tem que fazer o programa. Eu peguei um jornal aí, fiz uma gilete press, levei umas matérias e fiz o programa. Gostaram, então o gerente mandou que, não, escale ele, eu quero que seja escalado para fazer um jogo. E foi no domingo, me escalaram. Só que me escalaram numa preliminar. Era uma preliminar feita entre Rosa, não sei do quê, com dois times que eu não lembro os nomes, quer dizer, e eu fui transmitir. E cheguei lá, eu nervoso, e o comentarista é um senhor já de idade chamado Jolian. E ele do meu lado, daí a pouquinho entrou um dos times em campo, que eu olhei, os caras não tinham numeração nas camisas. Eu falei, senhor Jolian, mas ele disse, o problema é seu. Ele não conversava. Eu digo, mas como é que eu faço? Não sei, eu tenho escalação, mas o senhor é o locutor, eu sou o comentarista. E eu bem quieto ali. Até que chegou a hora de começar o jogo. Quando deram o sinal de estúdio, que era para começar, ele chegou e disse, olha, menino, vou dizer uma coisa para você. Transmita o que você quiser. Só não me ponha o goleiro no ataque, no nome dele, que não, só cuida do goleiro. O resto, o que você disser, eu concordo. Esse dia eu inventei, o jogo inteiro. Inventei. E pega a bola, olha a colocação dos seus, dá para a direita, dá para a esquerda. Mas fui inventando nomes, quer dizer, com os nomes que eu tinha, quer dizer, então, o jogo inteiro eu fiz isso com o Safarino, porque realmente não tinha, como é que eu ia saber? Agora, fora disso, depois, nas transmissões propriamente ditas, que era só pelo rádio, não havia televisão, é evidente que o jogador pega a bola, para a bola, para dar para você não pode, parou, olhou a colocação dos seus, você enfeita, tem que enfeitar. Então eu enfeitava, todas as transmissões eram enfeitadas e ficavam bonitas. É como fazia o Fiore di Liotte, né? É a mesma coisa, quer dizer, o estilo, cada um tinha o seu estilo, né? Geraldo José de Almeida, somos da época, né? Da minha época, né? Então... E na televisão, que ainda hoje é muito comum, mas muito comum mesmo, emissoras principalmente de Curitiba, que não vão ao campo que está passando o jogo e transmitem o jogo via televisão. E acontece às vezes a televisão sai fora do ar. E
hoje é muito comum que você não queira escutar o Galvão Bueno transmitindo, uma ideia, né? E ouve o áudio de uma rádio. Mas é uma ideia verdadeira, porque eu sempre procuro não escutar mesmo. Isso aí, esse pessoal que está transmitindo pelo rádio, evidentemente não tem que descrever a corrida, aliás, a corrida, o jogo rigorosamente, porque tem o telespectador que está acompanhando através da televisão. E você fez alguma transmissão desse tipo falsa, sem estar no campo de futebol? Não, nenhuma. Não fiz nenhuma, mas posso te relatar rapidamente o fato também ocorrido em Londrina. Exatamente num jogo em que o Londrina jogava contra o time de Marialva, Mandaguari. Londrina e Mandaguari jogavam em Mandaguari. Era uma dificuldade também para a transmissão. Então o Willy Gonzer, que também foi locutor esportivo lá, o Willy Gonzer resolveu transmitir essa partida, mas pegando o som da rádio de Mandaguari. Ele ficava ouvindo, isso é diferente, ouvindo a transmissão e retransmitindo. Só que o jogo foi ficando muito tarde, quando estava quase no finzinho do jogo, pênalti contra o Mandaguari. E o Londrina, com o pênalti, seria campeão. Então ele lá e pênalti, se preparam, atenção, quem vai bater tal coisa, e nada, e a rádio nada, e não votou a rádio. Ele não teve outra solução, ele bateu o pênalti, fez o gol, o Londrina foi campeão. Quase surraram o Vili, o cara perdeu o pênalti. Ele devia ter contado essa história, que essa história aconteceu com ele. Contou-lhe a versão dele, foi o seguinte, o Londrina foi campeão. O pênalti porque o Mandaguari porque não fez foi o Londrina que bateu o pênalti. O Mandaguari, segundo a versão dele, que contraria o Casimiro Neto, ou ainda talvez esteja enganado, mas ele pôs realmente uma explicação sobre isso. Sei. O Londrina teria perdido o campeonato justamente por esse pênalti, que não foi o Londrina que bateu, foi o Mandaguari. E ele era o Jimenez que bateu o pênalti e foi gol. E ninguém esperou o Londrina como campeão. E foi aquela falta de aplauso, né? O Carneiro contou uma versão, você repetiu a versão do Carneiro e o Vili contou a dele. E eu posso estar absolutamente enganado, porque eu vou ter que ver esse depoimento para fazer a comparação, porque essa confusão que teve, né? Só as palavras verdadeiras. Bom, só posso agradecer a bondade do convite, que realmente é sempre uma oportunidade para que possamos falar um pouco do nosso passado, do rádio, especialmente do rádio, porque apesar de todas as atividades que eu desenvolvi, indubitavelmente o rádio é que teve a maior presença na minha vida. Tanto é que através do rádio é que eu conheci a minha esposa, e o rádio para mim foi de uma importância extraordinária. Sou muito grato e naquilo que puder ser útil, sempre estarei à disposição.